Nosso estudo de hoje é a lição 36 do livro Religião dos Espíritos, que tem por título O Homem Inteligente. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo e instruir-se. Dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. E, entesourando virtudes inatacáveis, não se furta a convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-las do vício. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar os que caminham em subnível, consagrando-se ao bem de todos, dos outros, para que os outros lhe compartilhem a ascensão para Deus. Hoje o texto foi pequeno, escrito por Emmanuel. Existe no Evangelho segundo o Espiritismo um texto que tem por título Missão do Homem Inteligente na Terra, que vale a pena a gente dar uma conferida. Mas o Emmanuel, dessa vez comentando a questão 592 do Livro dos Espíritos, ele faz uma síntese do que ele considera um homem inteligente. E ele começa falando que, em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio e emoção para compreender a vida e sublimá-la. E a gente vai analisar sobre dois aspectos desse primeiro parágrafo. Em primeiro lugar, que o nosso planeta, nosso mundo está cheio de pessoas com uma capacidade muito grande, mas que não conseguem de jeito nenhum tirar essa capacidade do campo da mente e transformar em atitudes. A gente percebe que são pessoas inteligentes e pessoas que, quando são avaliadas, é muito comum elas ficarem, inclusive, entre os primeiros lugares, se não o primeiro lugar de turmas. Mas, na hora de passar da teoria para a prática, tem uma dificuldade muito grande. Então, Emmanuel começa chamando a nossa atenção. O homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim aquele que transfunde o raciocínio em emoção. Tirou do campo da mente, trouxe para o campo da emoção, para compreender a vida e sublimá-la. Então, é transformar em atitudes, mas transformar também o raciocínio em sentimentos também. Essa que é a intenção aqui do Emmanuel quando ele falou, né? O homem inteligente, ele vai além. Aí o segundo parágrafo, ele fala assim: podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Aí eu posso pegar aqui um exemplo de uma personalidade pública, que eu ainda estou aqui falando, mas contagiado pelo show que eu assisti ontem dele, do Paul McCartney, que foi Beatle, o inglês que está até hoje com 81 anos trabalhando pela música. Ele é considerado pela mídia como o músico mais bem-sucedido da história. Mas se a gente parar para analisar a sua biografia, a gente vai perceber que com apenas 20 anos de idade, de repente foi um sucesso estrondoso e uma fortuna que faz parte do gênero de provas dele, que foi chegando até esse rapaz. E aí, um detalhezinho que passa, que eu posso aproveitar para o texto de hoje, é que quando a gente vai estudar as biografias, os biógrafos dos Beatles, eles, às vezes, muitas das vezes, eles assinalam, olha, eles perderam muito dinheiro, mas muito dinheiro. O tempo todo aparecia um empresário que entrava na justiça e conseguia uma indenização enorme, as quebras de contrato, toda hora eles perdiam dinheiro, mas você tem um patrimônio, um imóvel super valorizado e de repente você é obrigado a vender, ou então esse imóvel ele é confiscado para poder pagar indenizações. Isso deixaria qualquer pessoa arrasada, mas qual era a fuga dele? A fuga dele era dentro da música, que era o que ele nasceu para fazer, tem um magnetismo enorme para isso. Então, enquanto os homens estavam lá discutindo patrimônio, ele estava vendo a conta bancária dele sendo afetada, ele estava trancado fazendo música. E aquela música que ele fez com a genialidade trazia o patrimônio todo de volta, de maneira que ele
conseguiu senhorear as riquezas do mundo, mas se abstendo do excesso para poder viver com simplicidade. E a gente fala que simplicidade porque não é um homem que se entregou aos excessos de todos os gêneros, ele não está viciado na gula, ele não se viciou em determinadas drogas, nada disso. Ele está vivendo os desafios que são muitos complicados de quem passa o gênero de prova da riqueza. É claro que se está aqui no mundo de expiações e provas, não é um espírito ainda perfeito, é igual a gente, mas está passando por a prova que é considerada das mais difíceis, está passando muito bem até o momento. Mas voltando para cá, para o homem inteligente. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo e instruir-se. Mais uma vez, a gente vive no mundo capitalista em que a gente fica conquistando conhecimento para utilizar esse conhecimento como barganha, como moeda, como disputa. E ele vem chamar a atenção, que o homem inteligente, ele tem um conhecimento superior, mas não se encastela no orgulho, não. Eu vou pegar esse conhecimento e vou utilizar para a coletividade. Então, a gente está sempre falando, tem a oportunidade de fazer pós-graduação, curso profissionalizante, vai para a Europa, vai para a Ásia para poder estudar, vá. Mas quando voltar, coloque o conhecimento que você adquiriu à disposição das pessoas. Essa é que é a ideia. Esse é o homem inteligente. Depois, dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, não. Ele trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. Eu não quero ninguém escravizado ao meu ponto de vista ou às minhas ideias. Eu quero trabalhar pelo prazer espontâneo de servir. Chegando aqui nos últimos parágrafos, fala assim, entesourando virtudes inatacáveis, não se furta a convivência com as vítimas do mal. Essa é uma grande característica, sim, do homem inteligente. Chega um ponto em que ele começa a ir de encontro com o sofrimento e ele vai se deparar com cenários, com pessoas por aí que você vê não tiveram condição nenhuma de estudo, não tiveram condição nenhuma de ter uma saúde pública, e você faz um esforço para se colocar no lugar daquela pessoa e você vê, meu Deus, é tudo questão de gênero de prova. Eu fui inserido num cenário, aquela pessoa foi inserida em outro cenário, mas como eu agiria se tivesse nascido naquele cenário dele? Então, não se furtar a convivência, a gente vai aos poucos se preparando para o que Jesus falou, né? Jesus falava assim, eu não vim para os que são sãos, eu vim para os que estão doentes. E quando ele fala doente, ele fala com muito respeito, ele está fazendo uma comparação para que as pessoas pudessem compreender. Mas ele está falando para a gente, olha, ele com relação a gente, ele é luz, ele é o nosso mestre, é guia e modelo, mas ele veio aqui até cada um de nós, conversar pessoalmente, olhar nos olhos, sentir junto com cada um de nós. E é isso que ele está querendo dizer para a gente. Tem as virtudes inatacáveis, mas não se furta a convivência com as vítimas do mal e agindo sem escárnio ou sem condenação para libertá-las do vício. Aos pouquinhos, respeitando a pessoa, sabendo da dificuldade. E principalmente o homem inteligente, ele vai saber assim, ó, eu também fui criado simples e ignorante por Deus e passei por todas essas dificuldades. Alguém teve paciência comigo, alguém me deu muitas oportunidades, aqui estou eu agora retribuindo as oportunidades que eu recebi lá atrás, dentro de um processo educativo que tem que ter calma e respeito, que é uma coisa que a gente deve aprender definitivamente, é respeitar profundamente o defeito dos outros. Esses termos pejorativos, fulano é perturbado, fulano é doente, e definitivamente a gente deve tirar do nosso vocabulário. O último parágrafo ele fala assim, o homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, ele sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Lembrando mais uma vez que o aprendizado completo do mundo igual ao nosso, ele vai ser quando a gente descobrir que a luz, que quando se acende, ela não pode ficar embaixo da cama. O candeeiro, quando acende, ele tem que ficar iluminando a todos. Então, os recursos que a gente tem, os poucos recursos que a gente tem que colocar à disposição dos outros para que possa fazer todos progredirem, a nós e a eles também.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.